Olá pessoal, espero que estejam bem. Bom, vamos aqui gravar então nossa última videoaula da parte de dinâmica, onde a gente vai trabalhar um pouquinho da parte de trabalho de uma força, tá? Então essa é a última videoaula sobre a área de dinâmica, então aqui eu vou só trazer um conceito bem simples, que é o conceito de trabalho de uma força, tá bom? Mas ele tem como pré-requisito, no final dessa aula, você ter entendido um pouco do que era a energia cinética, que foi apresentado na aula 7, se eu não me engano, tá bom? Então, antes de assistir essa videoaula, se você está procurando a parte de trabalho relacionado à energia cinética, eu recomendo que você olhe antes da aula de energias, tá bom? Bom, então vamos aqui para o nosso slide de sumário, que nós temos sempre. Bom, aqui eu trouxe novamente para vocês a definição de dinâmica, só para a gente lembrar sempre que a dinâmica é a parte da mecânica que estuda a causa dos movimentos dos corpos e as leis que regem os movimentos, sempre relacionando ela à força, certo? Uma vez que também trabalho, que é o conceito que eu vou explicar para vocês agora, também está relacionado a forças, tá bom? Então o que a gente vai trazer nessa aula? A gente vai trazer para vocês a definição de trabalho, a fórmula de trabalho, como a gente calcula trabalho de uma força variável, e eu também vou trazer para vocês o teorema do trabalho e da energia cinética, beleza? Bom, então vamos lá, vamos trazer para vocês a definição de trabalho. Trabalho é uma grandeza física que vai medir a transferência ou a transformação de energia, tá bom? E a unidade dessa medida de grandeza é o joule, tá bom? Lembrando que trabalho é uma unidade de medida escalar, certo? É uma grandeza física escalar, tá bom? Ela não tem direção nem módulo, e não tem direção nem sentido, perdão, ela possui módulo sim, ela só não possui direção e sentido, certo? E a medida é em joules, que a gente vai representar pela letra J maiúsculo, tá bom? E o trabalho também ele é realizado sobre um corpo, parte da energia que se encontrava armazenada nesse corpo é transformada em outras formas de energia. E para que ocorra trabalho, é necessário que tenha uma força atuando num corpo e que essa força faça o corpo se mover, tá bom? Então, só para vocês entenderem, isso também traz um pouco daquele teorema da energia, que a gente acaba falando que nessa vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, certo? Então, quando a gente tem essa transformação de energias, a gente nada mais está tendo que realização de trabalho, tá bom? Então, por exemplo, energia cinética se transformando em energia potencial gravitacional, entre outras transformações de energia, acabam sendo, na verdade, também realização de trabalho, tá bom? Então, só lembrando vocês também que para a gente continuar então trabalhando com esses conceitos de energia atrelada a trabalho, assista também a videoaula sobre energias, que é a aula que antecede essa aula, tá bom? Bom, e como é que a gente calcula, então, o trabalho, né? O trabalho ele vai ser dado pela letra grega tal, certo? Que parece um Tzinho com uma perninha embaixo, e ele vai ser igual ao produto da força pelo deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. E que ângulo é esse? É o ângulo formado entre o deslocamento e a força. Tá, mas como assim? Quando a gente aplica uma força a um objeto, não necessariamente essa força está na mesma direção que o bloco está se movimentando. No slide anterior eu tinha trazido para vocês um bonequinho que estava empurrando um bloco, e ele aplicava uma força na mesma direção que o bloco andava, tudo bem, isso acontece, não tem problema nenhum com isso. Porém, normalmente, em outros casos, pode acontecer da força ela não necessariamente estar na mesma direção do deslocamento, tá bom? Então, por ela não estar na mesma direção do deslocamento, a gente tem que levar em consideração o ângulo que se forma entre o deslocamento que o corpo vai realizar e a direção onde a força está atuando, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma força indo na diagonal superior esquerda e eu tenho um deslocamento indo para a esquerda. Isso forma um ângulo θ entre eles, beleza? Se forma um ângulo θ entre eles, o que acaba acontecendo é o seguinte: a gente tem uma força que vai realizando trabalho, certo, sobre este corpo, porém, ela está atrelada ao ângulo que separa a força e o deslocamento do corpo, tá bom? E aqui só uma observação importante para vocês. Quando a gente possui uma força e o deslocamento do corpo forem perpendiculares entre si, o que é ser perpendicular? É formar 90 graus, ou seja, por exemplo, a força para cima e o deslocamento para a esquerda, a força para cima e o deslocamento para a direita, o deslocamento para baixo e a força para a esquerda. Sempre formando 90 graus entre si. A gente vai dizer que o trabalho é nulo, tá bom? Porque o cosseno de 90 vale zero. Beleza? E no caso onde a gente tem, aqui eu não escrevi isso, tá? Isso eu vou falar para vocês na fala. E no caso onde a gente tem a força e o deslocamento atuando no mesmo sentido, a gente vai dizer que a força aplicada, o trabalho que está sendo realizado sobre este corpo é máximo, tá bom? Uma vez que não vai existir ângulo entre força e deslocamento, certo? Os dois vão estar alinhados, então vai ser o cosseno de zero, e o cosseno de zero vale 1, perfeito? Então, como o cosseno sempre são valores que variam entre 0 e 1, o trabalho é máximo quando o cosseno vale 1, e ele é nulo quando o trabalho vale 0. E quando ele vale 0? Quando o ângulo entre força e deslocamento vale 90, e quando ele é máximo? Quando o ângulo entre força e deslocamento vale 0, beleza?
Bom, então agora eu vou explicar para vocês o conceito de força variável. O que é uma força variável? É uma força que no tempo ela varia, simplesmente isso. Ela pode ser maior no começo e menor no final, menor no começo e maior no final, entre outras maneiras. Ela pode ficar oscilando, tá bom? Mas normalmente os exercícios de vestibular vão trabalhar com forças que, por exemplo, ou são crescentes ou decrescentes, certo? Começando de um valor pequeno indo para um grande ou começando de um valor grande indo para o pequeno, tá bom? E como é que a gente vai calcular, então, o trabalho realizado por essas forças variáveis? O trabalho realizado por uma força variável não apresenta uma fórmula específica de cálculo, tá bom? E como é que a gente vai descobrir, então, qual que é esse trabalho? Os exercícios que abordarem forças variáveis e pedirem trabalho para vocês, normalmente vão apresentar para vocês um gráfico de força por deslocamento, tá bom? Um gráfico de F por D. E a curva que vai formar nesse gráfico, se a gente pegar todo o desenho que forma embaixo dessa curva, ou seja, toda a área desse gráfico aqui até o eixo do deslocamento, o que eu vou ter vai ser uma figura geométrica, certo? E a área dessa figura aqui, ó, representando pela letra A, ela é igual matematicamente ao trabalho da força realizada por ele, tá bom? Então, nesse caso aqui, basta calcular toda essa área desse trapézio que se formou aqui e você vai ter o trabalho da força variável que esse corpo sofreu, tá bom? E aqui nesse caso pode ser um trapézio, mas poderia ser outra fórmula, tá bom? Mas 90% dos exercícios de vestibular que eu achei na internet, eles falam muito sobre força variável envolvendo esse gráfico aqui. Normalmente é sempre o desenho de um trapézio, tá bom? Até porque o trapézio tem uma... Não vou dizer que tem uma complexidade, mas ele é mais chatinho de calcular a fórmula, porque a fórmula envolve mais variáveis. Porque você tem a base maior, você tem a base menor, você tem a altura, e às vezes não tá tão nítido no desenho como encontrar esses valores, tá bom? Então por isso que eles acabam colocando sempre o trapézio. Mas lembrem-se que dessa fórmula do trapézio, então, de cálculo de área, que talvez seja útil para vocês na hora de realizar exercícios que envolvam trabalho de uma força variável, tá bom? Bom, e por último, eu vou trazer aqui para vocês o teorema do trabalho da energia cinética, tá? Essa videoaula é uma videoaula curtinha, beleza? Até porque o conceito de trabalho é muito simples. Mas o que diz esse teorema? Ele relaciona a quantidade de trabalho que é exercida sobre um corpo ou sobre um sistema com a variação da sua energia cinética. Ou seja, em outras palavras, toda a realização de trabalho vem acompanhada de uma variação de energia cinética. Então, a gente, sabendo desse teorema, a gente tem uma nova forma de escrever a equação de trabalho. A gente estava escrevendo trabalho como sendo força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo formado entre deslocamento e força, e agora a gente vai poder escrever trabalho como sendo a variação da energia cinética. E como é que a gente calcula a energia cinética? Lembrando que ela era massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. Porém, agora é a variação da energia cinética. Então, se a variação da energia cinética é massa vezes velocidade final do corpo ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade inicial do corpo ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então, isso aqui é basicamente mais uma forma que a gente tem de calcular trabalho, e o teorema nos diz basicamente isso, tá bom? Que a gente consegue calcular trabalho a partir da variação da energia cinética, beleza? Bom, então aqui a gente finaliza toda a parte de dinâmica. A próxima aula, se eu não me engano, a gente vai abordar um pouco os conceitos da área de estática, certo? Espero que você tenha encontrado o que estava procurando nessa videoaula e que ela tenha lhe servido bem.